A volatilidade é algo que 90% dos traders simplesmente ignoram. Claro, todo mundo conhece o termo, mas eles não sabem como usá-lo para maximizar a rentabilidade de suas negociações. E eles perdem o depósito novamente. E novamente, as informações deste vídeo são base muito real. Agora você vai aprender como e em que estratégias trabalhar com volatilidade, como a volatilidade dá sinais precisos e como não perdê-los, e como o conhecimento sobre volatilidade permitirá que você evite pares de moedas arriscados, onde a análise técnica não funciona. Eduardo Ramon aqui. Começamos. Volatilidade é a amplitude das flutuações no preço de um ativo durante um certo período de tempo. Grosso modo, é o quanto o preço muda. Basicamente, esse indicador é usado para avaliar o risco de entrar em uma transação, mas vou mostrar todos os seus truques, mas sobretudo em ordem. Em geral, a volatilidade equivale à atividade de mercado. É importante entender a lógica do movimento de preços. Baixa volatilidade indica um mercado calmo, baixo interesse e inatividade de alguns traders, spread menor, mais previsibilidade. Mas nada dura para sempre. Todo mundo só espera pelo primeiro salto de preço e se prepara para seguir a direção. E então a baixa volatilidade é substituída por alta volatilidade, mais cedo ou mais tarde, mas esse momento definitivamente chegará. Algumas estratégias são baseadas nessa transição, que analisaremos um pouco mais tarde. Um aumento na volatilidade é uma consequência do aumento do volume de negociação e do interesse pelo ativo. Em termos simples, o número ou o tamanho dos pedidos aumentou. Durante alta volatilidade, você deve esperar uma mudança rápida na tendência local. Essa tendência é especialmente forte em pequenos intervalos de tempo. Isso aumenta o risco, pois você pode não conseguir acompanhar o mercado e entrar em uma negociação no momento em que a tendência muda de direção. Como eu disse antes, o principal uso da volatilidade é determinar o risco em uma negociação. Por exemplo, vamos pegar um gráfico de 1 minuto. Este gráfico mostra que as velas são pequenas. O movimento é suave, sem saltos bruscos. Digamos que você faça uma negociação em uma posição baixa. Você está confiante em sua estratégia e no movimento do preço na direção ascendente. E com essas velas, mesmo que o preço não esteja abaixo do ponto de entrada, a chance de você ser abruptamente derrubado por uma vela é menor do que nas seguintes condições. E agora olhe aqui. Você pode ir aqui. E sim, o preço ainda pode girar no ponto de entrada, mas neste caso, a menor mudança no sentimento do mercado pode virar sua negociação de positiva para negativa. Quanto maior a volatilidade em uma tendência lateral, maior o risco de entrar em uma negociação. Durante grandes picos de preço, é muito mais difícil prever para onde o preço continuará a se mover. Qual é a razão para a mudança na volatilidade? Sempre, mais uma vez, sempre siga as notícias durante sua negociação. Como este é o principal fator por trás da mudança súbita na volatilidade. Existem vários tipos de notícias, mas mais ou menos todos eles levam ao mesmo resultado. Dados econômicos. A divulgação de relatórios econômicos como desemprego, inflação e dados do PIB pode afetar a volatilidade. Eventos políticos, eleições, mudanças regulatórias e conflitos geopolíticos podem causar volatilidade nos mercados. Eventos corporativos, relatórios de lucros, fusões, aquisições e outras ações corporativas podem afetar a volatilidade de ações e setores específicos. Para evitar mergulhar nas notícias do mundo todo, há um ótimo recurso para traders. Escolha nosso fuso horário e olhe a lista de notícias. Quanto mais asteriscos, mais notícias significativas temos pela frente. Observe que as notícias do euro e do dólar podem afetar todo o mercado, não apenas seus pares de negociação. Espero que você perceba que negociar durante um período de notícias ativas é uma ideia terrível. Aqui está um bom exemplo.
acompanhando o horário das notícias. Muitas estrelas. Vamos ver como o mercado reage aos pares de negociação do euro. Você nunca sabe como os traders vão perceber esta ou aquela notícia. Posteriormente, isso leva a um aumento do interesse pelo ativo. Os traders se lançam sobre o ativo, daí o aumento da volatilidade. A segunda opção. Imagine, temos 1.000 traders, 600 deles querem vender o ativo e 400 querem comprá-lo, mas não se apresse em pensar que o preço definitivamente vai cair. Não é importante apenas quantos existem, mas também o quão ativos eles são e que volumes estão envolvidos em cada negociação. Alguém acabou ficando sem tempo, nervos ou dinheiro. E quando a atividade no mercado começa a diminuir, isso é imediatamente visível no gráfico. A volatilidade diminui. A amplitude do movimento do preço diminui. E chega o momento da transição. Nossa estreita consolidação é subitamente interrompida e o gráfico rompe bruscamente para cima. Os outros, notando o movimento constante, seguem o movimento. Obtemos um efeito bola de neve. Este é o momento de entrar no negócio. Muitas estratégias baseadas em padrões são baseadas nisso. Nossa tarefa é pegar o momento desta transição. Para fazer isso, usamos outras ferramentas de análise técnica, porque nenhum padrão, formação de velas ou instrumento, pode ser usado separadamente para entrar em uma negociação. Uma estratégia de negociação implica uma combinação desses elementos. Apenas assim você pode encontrar um ponto de entrada realmente confiante. Como negociar em diferentes volatilidades? Para a negociação intradiária, eu dividi a volatilidade em dois tipos: horário e minuto. Primeiro, quando abrimos um ativo, olhamos os intervalos de tempo por hora e olhamos como o preço se comporta dentro do nosso dia de negociação. Se os padrões estão se cumprindo, se os indicadores não estão mentindo, se o preço está muito agitado e os instrumentos não estão funcionando, você deve considerar outro ativo. Isso o manterá longe de sinais falsos e salvará seu depósito. Em seguida, mudamos o intervalo de tempo para minutos. Tudo está acontecendo aqui e agora. E aqui consideramos pontos de entrada específicos. Deixe-me lembrar que a baixa volatilidade sempre é substituída por alta volatilidade. E isso não acontece gradualmente. Mas há um detalhe importante. Se você ainda não está no jogo e vê que o preço está simplesmente voando para o espaço, não se apresse em pular no último vagão. Espere até que a situação se estabilize. Às vezes, é melhor perder o momento do que se arrepender de decisões espontâneas. Vamos ver, por exemplo, como a volatilidade dá um sinal de entrada na estratégia do padrão de triângulo. Encontramos um lugar onde o gráfico atinge um forte nível de resistência ou suporte, onde cada novo extremo de recuo é menor que o anterior. Construímos uma linha de tendência, desenhando assim um padrão de triângulo. O preço já rompeu o nível. Apostamos na direção da fuga. Vamos observar os períodos de baixa volatilidade. Após a volatilidade desaparecer, a linha é rompida por uma vela, que é maior do que nesta consolidação. Este é o sinal para entrar no negócio. Uma análise completa da estratégia será lançada em breve no canal. Inscreva-se para não perder. Como eu disse, nenhuma ferramenta única lhe dará um sinal certo. Apenas uma estratégia de negociação holística e conhecimento de todos os elementos básicos da negociação lhe darão ganhos reais. Este vídeo é o primeiro de uma série de vídeos ensinando o básico da negociação. Inscreva-se para não perder novos vídeos. Até logo e bons lucros!